Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Aliás, é o primeiro programa de 2026. Por isso, desejo a vocês que nos acompanham aqui há 24 anos. Esse programa começou há 24 anos no ar. Começamos lá na TV Guaíba, canal aberto e tal, depois TV Bandeirantes, enfim. E hoje estamos aí já há bastante tempo, estamos na internet, porque hoje é o veículo, né? A TV, o canal da televisão hoje não é mais tão importante quanto era naquela época. Eu sou da televisão da década de 70. Então, 70 o canal era fundamental. Hoje não. Hoje as mídias sociais, a rede social, a internet e tal, elas acabaram ampliando, né, os focos de entretenimento, de esclarecimento, de programas jornalísticos. Então, hoje nós estamos aqui na internet já há bastante tempo, como eu falei, e naturalmente temos um público que é um público muito fiel, porque afinal de contas nós passamos conteúdo e conteúdo importante. Então, eu desejo para todos vocês que continuem conosco aqui no nosso Economia e Desenvolvimento nesse ano. Vamos trazer novos parceiros também. Mas hoje temos aqui a presença daquele que é um grande parceiro nosso aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, que é o Wesley Lacerda, empresário. Muito obrigado, Wesley. Feliz ano novo para nós, Grande a 2026 empresa e para tal. ti, para nós, Silvio. Para nós, né? Bom, Wesley, no programa do próximo programa, eu vou falar sobre ele, sobre o ano que começa. Mas eu gostaria de conversar contigo, Wesley, sobre um evento que aconteceu agora há poucos dias, que foi a questão da intervenção do Trump na Venezuela. Como é que tu vê esse episódio à luz da geopolítica, incluindo os interesses brasileiros na jogada? Cara, isso dá um tratado, mestre Silvio? Já tá Isso dá dado. um, Por isso isso dá que um é para ti, tratado. né? Isso dá um tratado. É, Bom, cara, eu tenho uma posição muito. Primeiro, feliz 2026 para para ti, todos nós. para É. os nossos ouvintes, o nosso público, né? Seleto público. Mas o que eu vejo, Silvio, é que a gente está vendo uma redistribuição do poder global de maneira harmônica. Finalzinho de 2025, a gente viu o Putin mandar um recado para o Trump. Ele disse assim: Trump, não cometa um erro fatal com a Venezuela. E todo mundo se perguntou, inclusive eu, o que seria um erro fatal com a Venezuela. E custei para entender. Quando eu vi o movimento de invasão norte-americana na Venezuela, a extração do Maduro com a sua esposa, entendi o que era esse movimento fatal, esse erro fatal. O erro fatal seria fazer qualquer movimento na América do Sul num domínio russo, Cuba ou Venezuela, sem o acordo com o Putin. O erro é, tu quer mexer no meu quintal aí na tua casa? Venezuela e Cuba são meus? Tu fala comigo. O que aconteceu? Dias antes da invasão, teve a ida do Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago para falar com o Putin. Lá, Putin praticamente impôs a rendição da Ucrânia. Vamos parar com essa guerra, tu entrega essas terras, tu entrega Donbass, tu entrega as terras raras, isso aqui vamos acabar, porque isso aqui não tem função para ti. Pressionou o Volodymyr Zelensky para ceder, quase uma rendição. Aí deu para entender tudo. Trump trocou uma guerra lá na Ásia, longe da casa dele, onde ele poderia perder batendo contra o mundo bélico russo, por uma possibilidade de recuperar os seus ativos bilionários tomados no início dos anos 2000, 2007, 2011, quando Chávez estatizou 8 bilhões de dólares americanos. Ou seja, toda a tecnologia petrolífera da Venezuela foram os americanos que botaram e Chávez estatizou. Então, o que eles trocaram? Eu não incomodo aí na Ucrânia, tu não me incomoda aqui na Venezuela. Ou seja, os grandes entraram em acordo. A Rússia ganha a Ucrânia, a China vai ganhar Taiwan, Trump ganha Venezuela e, seguramente, Cuba junto.
Aí é que está. E Cuba, como é que entra Cuba agora, nesse momento? Cuba entra agora como terreno, como espaço, como limpeza da psicologia russa. Tá? E aí, eu vou Vai te virar interromper. uma Porto Rico. Vou te interromper pelo seguinte, que tudo isso aí, essa geopolítica combinada pelos grandes líderes, naturalmente eles estão fazendo, eles estão trocando territórios, né? Mais convenientes Garantindo para mercado. é mercado, exatamente. Isso em relação ao Brasil, né? O Brasil, que nós sabemos, tem um governo nitidamente de apoio de esquerda, de apoio à Venezuela, de apoio a Cuba. Como é que, e em relação ao Brasil e ao Putin também, né? Que o Putin tem interesses aqui. O Brasil, nessa discussão toda, né, ele é um coadjuvante. Poderiam nascer oportunidades econômicas, o Brasil vender tecnologia petrolífera, por exemplo, na Venezuela, vender alimentos na Venezuela, vender equipamentos, máquinas, ou própria construção, reconstrução de casa, refinaria, Até a agricultura, tudo, né? até a agricultura Agronegócio, lá. Mas eu acho que os americanos vão pegar essa fatia de mercado para eles. Né? Talvez alguma coisa local ali de Roraima vai vender direto para os venezuelanos, mas eu não entendo um movimento grande de venda do Brasil para a Venezuela como uma coisa significativa. São 30 milhões de habitantes. Era 38, talvez tenham saído 8 milhões, 30, 25, 30 milhões de habitantes. Não vejo um grande poderio de compra hoje para o Brasil que os americanos vão deixar escapar. Na minha visão, os americanos vão tomar conta desse mercado economicamente. Onde é que esse negócio vai impactar e pesadamente, sobretudo na política atual brasileira? A fonte do dinheiro pelo narcotráfico e pelo petróleo era a Venezuela. Era a Venezuela que botava o dinheiro grosso no Foro de São Paulo. Foro de São Paulo tem um presidente e ele tem 9 dedos. É um cara incompleto. É um cara incompleto. De tantas maneiras incompleto. Por todas as maneiras. Né? Por todas as maneiras. Né? Então, nós vamos ter um corte na irrigação econômica do PT. Porque o Foro de São Paulo, sem o dinheiro do narcotráfico, sem o dinheiro do petróleo venezuelano, o petróleo jogado por baixo, né? Porque o Trump já disse, não, eu vou vender para a China, vou vender para os Estados Unidos, vou vender para todo mundo, preço de mercado. Não é que eu vou comprar baratinho nos Estados Unidos, eu vou comprar a preço de mercado. Ou seja, ele está dando uma pseudo-moralidade no negócio, mas no final o que ele quer acabar é com o negócio por baixo, com o jogo, com a coisa fria. Tá? Que teve muito isso. Venezuela sustentou Cuba todo esse período, quando a Rússia estava longe. Dando dinheiro. A segurança do Maduro era cubana. Em troca, aporte petrolífero. A segurança, força. Então, o que a gente está vendo aqui é os grandes garantindo o seu mercado. Eu brinco no meu terreno, tu não brinco no teu, e tu não brinca no meu terreno. O Brasil perdendo uma fonte de capital sujo. O que vai acontecer? A conexão Foro de São Paulo, PCC, enfraquece. O PCC vai voltar o seu mercado muito mais para o mundo real, economia real, posto de gasolina, hotel, restaurante, fintech. Vai voltar para o mundo real brasileiro e uma redução da expansão internacional do PCC pelo enfraquecimento da relação com o Foro de São Paulo, que não tem mais o dinheiro venezuelano. Então, a gente vai ter no Brasil uma possibilidade de mudança aumentada do sistema político atual baseado no PT e na esquerda. É sutil, mas nós temos pouco tempo, nós temos 9 meses. Nessa época de outubro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 9 meses, nós vamos estar em eleições. Então, é muito rápido essa discussão. Muito rápida essa discussão. E qual é o significado desses eventos aí, recentes, né, na eleição brasileira? É um enfraquecimento do dinheiro corrupto do Foro de São Paulo. Esse dinheiro ele era usado para tudo no Brasil. O que acontece agora? Estamos fechando a crise do Banco Master. Inclusive comprar jornalistas. Né? Imprensa, jornalistas.
Essa foi maravilhosa. Isso dá um capítulo inteiro, né? Verdade, Para tentar reverter O pessoal estava dizendo aí, denúncias essa semana, né, de que jornalistas foram procurados para fazer com que houvesse... Fazer um ataque cibernético ao Banco Central. Exatamente. Para tu ver até onde a politicagem está prejudicando o Brasil. Esses eventos todos, Wesley, eu tenho certeza que tu vai concordar, eles, de certa maneira, foram muito bons, porque eles fizeram vir à tona exatamente a sujeira onde nós estávamos mergulhados. A gente sempre soube, né, cara, que o PT, ele não adianta, ele faz muito negócio e gasta muito. Um dos grandes motivos pelos quais o PT gasta muito é que ele, em cada transação que ele gasta, ele recebe dinheiro. Então ele precisa gastar para irrigar o caixa interno. Então é sempre o dinheiro de fora, o dinheiro malandro, o dinheiro por baixo que irriga o caixa do PT. Seja da maracutaia do INSS, seja da maracutaia do Banco Master, seja da maracutaia do Foro de São Paulo. E outra hora eu quero conversar contigo sobre isso aí. Ó. Há 40 anos, o Brasil, ele, de certa maneira, ele está num círculo vicioso de idolatria de um sujeito como Lula. Quer dizer, aí eu pergunto o seguinte, essa questão para um programa inteiro. O que o Lula e o PT fizeram pelo Brasil desde a década de 80? Nada. Só atrasaram o Brasil. Mas eu acho que dá um programa isso, né? Eu acho, meu amigo. Vamos fazer então um próximo programa. Vamos fazer isso. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Muito bem, eu estou recebendo aqui o nosso Economia e Desenvolvimento, recebendo a doutora Cíntia Skeff. A doutora Cíntia Skeff é nutricionista, acupunturista e também psicanalista. Veja só, coisas interessantíssimas, né? E traz também assunto fundamental para nós, para mim, para você, que é a questão de hábitos alimentares, que é o nosso assunto de hoje. Doutora, muito prazer em tê-la aqui. Prazer, Silvio. Fazia horas que eu estava querendo trazer a doutora Cíntia, mas a gente sabe, agenda aqui e ali e tal. De qualquer maneira, estamos aqui com ela. Doutora, questão de hábitos alimentares. Nós sabemos que a alimentação é um fator ou de boa ou de má saúde. Vamos começar falando sobre fibrilação. O que é fibrilação e o que ela tem de relação com a alimentação? Então, a fibrilação arterial, ela é um tipo de arritmia muito comum, mais comum que tem, das câmaras superiores do coração, que são os átrios, né? Então, o coração bate de forma mais acelerada, né? Descompensada, digamos assim. Então, a fibrilação, ela hoje, né, nós temos vários casos, vários pacientes que possuem ela, né? E, claro, ela está muito atrelada à alimentação, né? Por quê? Porque ela tem o processo inflamatório, ele vai atrapalhar essas condições, né? E o próprio desequilíbrio a nível de nutrientes, de minerais, como potássio, magnésio, né? O próprio sódio, isso também atrapalha esse descompasso. Então, muitas vezes o paciente tem a fibrilação, seja ela aguda ou crônica, né? Aguda é quando é de um momento, a crônica é quando ela já é mais permanente, normatizada praticamente. Exatamente, mais recorrente. Então, em ambas as situações, quando o paciente está inflamado, ele vai descompensar mais, né? Nada independe, nada substitui a medicação. Veja bem. Mas a alimentação, ela influencia muito. E o que mais pode agravar a situação de uma pessoa que está nessa situação? Né? Então, são os alimentos, principalmente os doces, açúcares em geral, porque isso faz a parte metabólica, né? Aumenta a questão da síndrome metabólica, que a gente chama, processo inflamatório, em qualquer das situações, não só na fibrilação, né? A questão também daí sim de alimentos ultraprocessados, né, que hoje em dia é o que mais se consome, né? Eu ia dizer, é o que se consome. Muito difícil de se conseguir, né? Então, aliás, a gente poderia dizer, né, doutora, que grande parte da nossa falta de saúde ou não tão boa saúde se deve exatamente à forma como são feitos os alimentos.
Sim, sim. Hoje eu diria que está bem delicado essa questão. A gente está com muitos aditivos, com muitas né, questões no alimento. Uma situação que é preocupante também, que dá um desalinhamento. Há um tempo atrás, deu essa onda da utilização do sal marinho ou do sal do Himalaia, o sal rosa, né? A gente sabe que esse sal ele tem uma quantidade baixa de iodo, baixa de sódio, magnésio. Então, muitas das pessoas acabaram desalinhando partes em relação a isso, tá? Doutora, talvez muitas pessoas estejam querendo perguntar essa mesma questão que eu vou lhe colocar aqui. A pessoa que come muito doce, ela naturalmente ela está propensa a isso, a ter essa fibrilação? É delicado dizer que ela está propensa, né? Mas eu diria que sim, porque a pessoa que está comendo muito doce ou comendo qualquer outra alimentação ou misturando vários dos alimentos que são alimentos inflamatórios, ela vai estar propensa. Tá. Existem nutrientes capazes de neutralizar essas questões? Sim, a pessoa estando em equilíbrio, né? Tendo uma alimentação condicionada, uma alimentação anti-inflamatória, controlando essa questão dos açúcares. E quando a gente diz açúcares, me refiro a frutas, me refiro a açúcar em geral, né, industrializado, me refiro a pães, massas, farináceos. Esses têm que se ter um cuidado muito grande no processo inflamatório. Uma questão que sempre é levantada é a questão da água. Por exemplo, eu sou maratonista, corri maratonas e tal. Até hoje, há 50 anos, eu pratico ginástica todo dia e bebo muita água. Isso é bom ou é ruim? Excelente, excelente, porque a desidratação, ela leva a ter arritmias. Ah, é mesmo? Então, assim, e não só isso, né, Silvio? Ela leva, muitas vezes, eu atendo pacientes no consultório que chegam para mim com queixa de cefaleia, né, enxaqueca, enfim, cefaleia, dor de cabeça, né, ou enxaqueca mesmo. Aí, a gente alinha, aí eu questiono, mas tu toma água? 1, 2 copos, né? E se a gente for analisar o corpo, a gente desidrata muito fácil. Que nem nós estamos aqui num ambiente super agradável, gostoso, com ar-condicionado, mas o ar-condicionado está nos ressecando tanto que nós... É verdade, aqui eu já bebi 2 copos d'água. Exatamente. Aqui. Então, assim, e isso na pessoa, no idoso, o idoso desidrata muito mais fácil. Então tem que ter o cuidado. Isso a gente chama o balanço eletrolítico, Bom, né? Agora tem uma coisa, né? Essa questão do idoso. Antigamente o idoso era o cara. Eu me lembro quando eu era guri, lá em Uruguaiana, eu sou o verdadeiro guri de Uruguaiana, eu sempre digo, e eu sou realmente uruguaiano. Mas a pessoa que chegava aos 40 anos já era considerada velha. Naturalmente a medicina veio avançando, quer dizer, nós íamos tendo uma sobrevida cada vez maior. Hoje a média, né? De idade chegar a 76 anos, pode 76 anos chegar tranquilamente com uma boa saúde e tal, desde que se cuide, mas hoje mudou isso. O que significa idoso, quando a senhora se refere ao idoso, a partir de que idade? Então, né, diria a partir dos 60, né, dos 60 anos, mas isso é bem como tu está dizendo, eu tenho pessoas hoje, eu tenho pacientes com 36, 38 anos, bem complicadas. Estão mais baleadas com de 60. Minha paciente mais idosa, um beijo para ela, que ela sabe quem né? 104 anos, né? Atendo ela há 20 anos. Um beijo para ela, 104 anos, ó, um beijão para ti. Então, assim, e vai no meu consultório de salto, Silvio. Que maravilha, que coisa, né? Vai no meu consultório, ela diz que ela tem que ir de saltinho, coisa mais querida. E tá super, super bem, há 20 anos eu trato ela. Você sabe que uma das coisas, assim, eu sou um cara que leio muito e tal, né? E tenho muita espiritualidade. Então eu vejo assim que uma das questões, essa questão de velhice ou não velhice, isso é muito da cabeça. Sim. Né? Por exemplo, assim, claro que eu não faço tudo que eu fazia lá atrás, mas eu hoje sou um cara que tem muito mais atividade hoje do que eu tinha lá atrás. Por quê? Porque tu gosta de fazer o que tu quer, tu gosta de viver, tu ama viver. E isso eu acho que falta nas pessoas.
Chega uma certa idade, o camarada começa a ouvir que o fulano tem isso, tem aquilo, o cara vai somatizando aquilo para ele e vai acabando, digamos assim, indo em grupos e em ambientes em que a coisa, de certa maneira, leva ele a ter uma situação de que, pô, Brincate, tu não pode ser diferente, tu tem que ter essas doenças. Isso é prejudicial, né? Muito. E por isso que dentro da minha, né, dos meus anos de profissão e tudo mais, eu fui agregando tanto a medicina chinesa quanto a psicanálise, e hoje eu faço a medicina integrativa e a psiconutrição, né? Porque é isso, é a gente trabalhar corpo e mente. Então, antigamente, né, numa idade de 45, as mulheres já estavam fazendo tricô, fazendo crochê, e hoje está tudo diferente. Hoje, correndo maratona, as pessoas... Aos 74 aos anos. 74 anos, né? Então, assim, e com muito mais resistência do que um jovem que muitas vezes não corre. Com muito mais até vontade e disposição do que o jovem. Exatamente. Então, assim, Silvio, a vontade de viver, né, a qualidade de vida e a busca da orientação, que hoje em dia a gente tem informação de tudo que é lado. A senhora falou uma coisa aí dessa sua cliente de 104 anos, mais uma vez um beijo para ela, mas eu sou de uma família também que é muito longeva. Por exemplo, a mãe do meu pai, 101 anos. A mãe da minha mãe, 100 anos. O meu pai morreu com quase 90 porque a minha mãe tinha morrido num acidente. Então, é uma família longeva. Então, eu conto isso para dizer o seguinte: quando tu estás, não precisa ter essa situação, mas quando tu está numa situação dessas, ou seja, a tua perspectiva de vida é também de chegar lá próximo disso, se tu te cuidar. Então, o que acontece? Eu faço o que eu faço hoje porque eu não quero chegar lá numa situação de dependência total, completamente doente, que eu acho que a pior coisa que tem é o cara chegar, que não é o caso dessa tua cliente de 104 anos, graças a Deus, mas tu chegar numa idade dessa que tu não consegue ter a independência pessoal, não consegue sequer fazer as tuas coisas básicas sem a ajuda dos outros. Então, eu até dou um recado, e tenho certeza que a senhora vai corroborar isso, que as pessoas se cuidem, porque tu não sabe quando que tu vai partir. E quando tu não sabe disso, tu tem que chegar lá onde tu quer chegar, ou se tu for chegar mesmo contra a tua vontade, chegar bem. E só um detalhe, assim, né, colocando que eu acredito que ela me permite isso, né, mesmo a gente tendo esses 20 anos de cuidado, no meio do caminho a gente encontrou dificuldades. Claro. Mas aí, o que aconteceu? Se pegou esse problema, se diagnosticou esse problema com antecipação, né, e hoje ela vive bem. Que maravilha. Então, nós tivemos um percalço de um câncer no meio do caminho que está controlado, está ajustado e está tudo bem. Né? Então, e aí a cabeça, Silvio, ajuda muito. Porque se tu entra na vibração de que tu, né? Então, é buscar essa melhoria. E eu sempre alertando, né, o cuidado com essas questões que agora a gente busca informação, adoro a inteligência artificial, acho excelente, né, as redes e tudo mais, mas sempre se tendo cuidado, porque a gente acaba muitas vezes fazendo alguma coisa que não é indicado para nós. E aí tu acaba fazendo uma perda muscular, né, e assim por diante. Então... fazer exercício é muito bom. E outra coisa é o seguinte, eu, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa que eu poderia, como acontece comigo, também passar para outras pessoas. Evitar ambientes que não sejam, digamos assim, onde o ambiente vibracional é muito baixo. Né? Só falo em doença, por exemplo, assim, tem lugares que as pessoas só estão falando de doença. Eu evito isso. Eu tenho que falar em saúde. Quer dizer, quando tu começa a frequentar ambientes que te deixam para baixo, tu vai acabar caindo. Então, essa é uma boa sugestão. É uma boa sugestão. Procurar ambientes saudáveis, ambientes onde tu fale assuntos ok, que tu não fale só de problemas,
ou só de doenças. Fala de solução, né? De vida. Vida, solução, e também aquelas questões assim que muitas vezes até a energia, como tu falaste, que é espiritualizado também, eu também sou, muitas vezes energia pesadas de locais, isso agrega. E tu sente, né? Quando a gente sente. Tu Né? Então, sente. evitar isso aí, né? Evitar isso aí. Doutora, um bom ano de 2026, e este é o primeiro programa que a senhora participa de muitos a partir de agora. Porque eu acho que esse assunto que a senhora trata é importante, e o objetivo nosso do programa, há 24 anos no ar, começamos lá, já disse aqui no primeiro bloco, na TV Guaíba, na década de 80, é um programa que se dedica exatamente a trazer uma contribuição nossa para você que está aí do outro lado. Daqui a pouco, como a doutora falou aí, né, o assunto que ela tocou, as sugestões que ela deu, o caminho que ela apontou, vai ser fundamental para que você melhore a sua vida e seja feliz até o fim dela. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada. Foi muito bom te conhecer. Obrigada. E até o próximo programa. Muito bem, estou recebendo aqui o Giovanni D'Agostino. Estava com saudade de ti, Giovanni. Barbinha branca, cabelinho bem cortado. Tá bem moreno. Aliás, eu não reconheci o Giovanni entrou aqui e não reconheci, olha só aí. Quer dizer, tu tá preto, né? Tá um negão, né, Che? Como é que foi de férias? Não, eu não tiro férias, né? Eu tiro alguns pequenos recessos. Ah, é? A gente acaba pegando o sol e fica vermelho, na verdade. Coisa de político, né? Tem recesso, não tem férias, né? Giovanni D'Agostino. O Giovanni é especialista aí na questão da tributação e tal. Nós temos aí este ano, já começou, né? Outra nova reforma tributária. Giovanni, em que isso implica? Qual é a tua apreciação geral, assim? Depois vou entrar em alguns detalhes desta reforma tributária. Então, no início desse ano, né, dá para se dizer que, de certa forma, fomos surpreendidos negativamente, né? Porque além da reforma tributária, da instituição do IBS, da CBS, que começa essa fase de transição, no dia 26 de dezembro do ano passado, quer dizer, foi um presente de Natal, né? Pós-Natal, né? Foi publicada a Lei Complementar número 224. E veja que uma lei complementar, para ser aprovada por um status de lei complementar, precisa de um quórum qualificado do Congresso Nacional, né? E essa lei complementar, ela aumentou a carga tributária e, além de aumentar a carga tributária, ainda instituiu algumas armadilhas que pode representar para os contribuintes um medo até mesmo, né? De daqui a pouco ser surpreendido com algum tipo de autuação fiscal, né? Com algum tipo de cobrança extravagante dos impostos que o contribuinte não estaria, digamos, prevendo nos seus orçamentos, né? Pasmem que diversos parlamentares que se dizem de direita e que se dizem contrários ao aumento da carga tributária votaram a favor dessa lei complementar número 224, né? Então, os empresários, as organizações empresariais, a população em geral, os empreendedores precisam ficar de olho aberto. Esse ano de 2026, agora é um ano de eleição, né? Uma coisa é o que o político fala para fora, outra coisa é muito importante acompanhar a votação desses políticos, desses partidos, né, que eles integram no parlamento. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu vim falar para os telespectadores sobre essa Lei Complementar 224, que já foi inclusive regulamentada pela Receita Federal. O que prevê, basicamente, essa lei complementar no que toca o cotidiano dos empresários? Primeiramente, essa nova legislação preveu que o lucro presumido para os fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social, ele é tratado como incentivo fiscal. O que isso representa? Tratar a forma de tributação do imposto de renda e da contribuição social através do lucro presumido como incentivo fiscal. Isso repercute que se alguma empresa, porventura,
tiver com algum tipo de dificuldade financeira e por algum motivo esteja devendo tributo federal, a Receita Federal pode aplicar para essa empresa a exclusão do lucro presumido, de ofício. Porque se a Receita Federal considera o lucro presumido como incentivo fiscal, para a pessoa ter incentivo fiscal, ela não pode estar devendo para o governo. Então, uma empresa que tributa pelo lucro presumido e também, por consequência, tributa o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo, se porventura ela esteja devendo impostos, vamos imaginar que esteja devendo impostos retroativamente, a Receita Federal pode chegar para essa empresa, por causa dessa nova convenção, né, dessa nova legislação, e dizer, olha, como o lucro presumido é incentivo fiscal, então você é obrigado a tributar os seus resultados pelo lucro real. E se a empresa apresentou a escrituração contábil digital, enfim, se a empresa tem contabilidade regular, escrituração contábil regular, a Receita Federal pode avaliar a demonstração de resultado do exercício e aplicar a tributação tendo por base o efetivo lucro da empresa. Isso pode, dependendo do caso, custar muito caro para a empresa. E pode custar muito caro para a empresa também, porque, via de regra, quem tributa pelo lucro real paga o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo. Então, se a Receita Federal entender que, por estar em débito com ela, a empresa tem que tributar pelo lucro real, nada impede da empresa também ser compelida a recolher o PIS e a COFINS pelo regime não cumulativo, por decorrência da obrigatoriedade, nesse caso, de tributação pelo lucro real, e aí ter muito mais COFINS e PIS para pagar do que se fosse pelo regime cumulativo, que é destinado basicamente para as empresas do lucro presumido. Então a empresa pode ser surpreendida, principalmente os prestadores de serviço. Porque os prestadores de serviço, normalmente eles empregam mão de obra, e sobre a mão de obra empregada na atividade da prestação de serviço não gera créditos. Então nós estamos falando aqui num possível incremento para essas empresas de PIS e COFINS na ordem de 160%. Isso faz com que o empresário acabe ficando com medo. Veja só, com medo de empreender. E isso é muito nocivo para a economia brasileira. Me parece que isso é um tiro no pé da economia. Pois bem, além desse aspecto, consignado na Lei Complementar número 224, do dia 26 de dezembro, o governo ainda implantou um acréscimo do lucro presumido, né? Então, o que diz essa lei complementar? As empresas que faturam no ano mais de 5 milhões, basicamente as empresas que estão no lucro presumido, mas que por algum motivo não estão no Simples, porque o faturamento do Simples é 4.800, que já está defasado, deveria haver, para uma questão de justiça, um gatilho automático. Toda legislação tributária que tivesse valores expressos em reais, já devia ter, no fim, anualmente, os valores serão atualizados pelo índice oficial da inflação. Não é nenhum aumento, é uma atualização. Não é um aumento, é uma atualização. Deveria, por justiça fiscal, haver, né, já previsto na legislação esse gatilho anual, mas não tem. Então nós temos hoje o Simples, que ainda está em 4.800.000 no ano, e nós temos agora a instituição desse adicional, um acréscimo do lucro presumido para quem fatura mais de 5 milhões no ano, né? Então, basicamente, é o seguinte: para quem fatura mais de 5 milhões no ano, sobre o excedente dos 5 milhões, haverá 10% de acréscimo sobre a margem de presunção para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então havia uma certa dúvida se isso valeria somente para o imposto de renda e não para a contribuição social, mas recentemente saiu um decreto regulamentador dessa lei, embora ele seja discutível. Então o governo federal, o Poder Executivo, diz não, vale para os dois. Então, para quem vende mercadorias, sobre o excedente dos 5 milhões de faturamento, a margem de presunção passa de 8%
para 8,8% do imposto de renda. E para a contribuição social passa de 12% para 13,2%. Já para quem presta serviços, né, então aquelas alíquotas anteriores para quem vende mercadorias. Para quem presta serviços, a margem de presunção do imposto de renda e para a contribuição social passa de 32% para 35,2%, que é 32% mais 10%, não é? Então nós temos um aumento da carga tributária. Isso começa a valer, em princípio, a partir do segundo trimestre do ano de 2026. Perfeito? A partir de março. A partir do segundo trimestre seria abril, né? Sim, a partir de... Os fatos geradores de abril. Janeiro, fevereiro e março começa em abril. Começa em abril. Né? Então, nós temos essas duas questões que tocam a essa maléfica lei complementar, assim eu posso chamar. A primeira, no que se refere à questão de considerar o lucro presumido como benefício fiscal, essa criação, né, governamental, e a outra que aumenta a partir de 2026, a partir, em tese, de abril de 2026, o lucro presumido. Uma outra questão que envolve essa lei complementar foi o aumento de 15% para 17,5% a alíquota do imposto de renda retido na fonte incidente sobre o juro do capital próprio. Né? Então, as empresas que pagam juros sobre capital próprio para os seus acionistas, né? Para os seus sócios ou acionistas, retinham 15% do imposto de renda na fonte e passarão a reter valor maior. Passa de 15% para 17,5%. O juro do capital próprio decorre do seguinte: o empresário, né, ou os acionistas, ao invés de distribuírem os dividendos, distribuir parcela das suas reservas de lucros, resolvem manter capitalizado na empresa. Então, nesse caso, como os recursos, né, ficam na empresa e não são distribuídos para os sócios, a empresa pode pagar para esses acionistas os juros sobre capital próprio. Perfeito? Que é os juros calculados pela taxa de longo prazo. Né? E sobre esses juros incide tributado exclusivamente na fonte, a partir de 2026, 17,5% em substituição aos 15%. Então, mais um aumento da carga tributária no que toca ao juros sobre capital próprio. Também, em princípio, né, a partir de abril do ano de 2026. Enfim, então, além dessas questões que envolvem o aumento da carga tributária, nós temos mais um, que é o fim de todos os incentivos fiscais, praticamente todos os incentivos fiscais. Então, no decorrer de diversos anos, de diversas décadas, o parlamento, os governos de várias gestões, por questões econômicas de toda a ordem, deram incentivos, determinados incentivos para determinados setores da economia. Para estimular esses setores. Para estimular esses setores. Né? E, claro que todos os incentivos, ou praticamente todos eles, decorrem de lei, né? Ou decorrem de uma autorização legislativa para o Poder Executivo editar um decreto. O que essa lei complementar previu? Que serão excluídos de forma automática todos os incentivos previstos nas legislações anteriores. Claro que de forma paulatina, mas acabarão-se com todos os incentivos fiscais. Então nós temos diversos setores, né, que têm dúvidas, que têm alguns receios, e provavelmente vai ter inflação no Brasil. Não só inflação, como desemprego, né? Com certeza as empresas vão acabar tendo esse problema. Possivelmente sim, eu acredito que sim. Vou te dar um exemplo, Silvio. As empresas do transporte coletivo de passageiros. Transporte regular, coletivo de passageiros, itinerários fixos, assim, as pessoas precisam do ônibus para se locomover. Foi editada uma lei que previu a alíquota de 0% do PIS e da COFINS para as receitas derivadas dessa atividade. Sobre essas receitas, com fim dos incentivos fiscais, passarão a ser tributados novamente pelo PIS e pela COFINS, pelas alíquotas cheias?
Se sim, muito provavelmente, a tarifa pública para a prestação do serviço de transporte vai aumentar. Lembrando que essa mesma gestão, esse mesmo governo, tirou dessa atividade a tributação da Previdência Social Patronal do faturamento, devolvendo para a folha de pagamento de salários. Então, a atividade do transporte público de passageiros vai ter um incremento de tributação sobre a folha de pagamento de salários para esse ano, que vem paulatinamente aumentando, por ocasião de uma medida da atual gestão, do atual governo, e possivelmente ali na frente também nós teremos, dentre tantos outros setores, o setor do transporte, que pode acabar tendo que pagar alíquotas cheias de PIS e da COFINS aí, paulatinamente, a partir do ano de 2026, por conta dessa lei complementar número 224, que foi um presente grego de Natal para o povo brasileiro. Muito bem, olha que eu fiquei muito feliz porque tive uma grande aula de tributação pelo doutor Giovanni D'Agostino. E tenho certeza que os espectadores, sobretudo aquele pessoal que está envolvido com isso aqui, vai gostar muito, porque foi muito detalhista, né? Foi no fundo da questão. E importante, né, Giovanni, é o seguinte: quem não tem hoje uma assessoria boa do ponto de vista da contabilidade e tal, esse cara vai precisar cada vez mais investir nisso, porque para interpretar isso aqui não vai ser fácil. Meu caro, um grande abraço, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Até a próxima, um forte abraço. Muito bem, estou recebendo aqui o professor Salésio D'Agostino. Salésio D'Agostino, obrigado pela tua presença aqui, nesse espaço que vocês estão acostumados aí, que é o Conversando sobre Contabilidade. Professor Salésio, aqui tem uma pergunta de um professor também lá de São Paulo, o Anselmo Frota. Ele diz o seguinte: professor Salésio, participo de vários grupos de WhatsApp. A crítica que tenho lido é sobre a transformação do contador em agente executor de normas burocráticas para satisfazer os agentes tributários dos governos. Porém, a contabilidade, como campo de estudo, não é uma profissão de execução. É uma profissão de julgamento de matérias ou em matérias patrimoniais. E ele quer saber, professor Salésio, qual é a sua opinião a respeito? Muito Que bem. pergunta aí. Anselmo, não só o Anselmo, mas todas as pessoas que estão nos assistindo, têm que entender que a nossa profissão é uma profissão sui generis. Explico. As profissões acadêmicas normalmente estudam um campo criado por alguém. É isso? O advogado estuda as leis e as leis são criadas pelo Congresso Nacional, sancionado, evidentemente, pelo presidente da República. A medicina, né, os médicos estudam o corpo humano. O corpo humano é criado, é desenvolvido pela natureza. Os veterinários, os animais, da mesma maneira. O contador, ele estuda e desenvolve o seu trabalho com base no patrimônio monetário das pessoas. Não é isso? Então, esse patrimônio monetário, ele é constituído por um conjunto de elementos, tá? E esse conjunto de elementos são formados através da transformação da linguagem, para uma linguagem contábil, dos atos que o gestor praticou. Então, a lei estabelece que quem cria o patrimônio dos agentes econômicos e sociais é o próprio contador. Então, verifica que nós temos duas áreas. Uma área legal, em termos de imposição governamental, e uma outra área que é a área do conhecimento, que são as instituições de ensino. As instituições de ensino, segundo as normas educacionais, ela diz que, sim, a contabilidade
é uma profissão de julgamento. Não é isso? Por que isso? Porque a contabilidade, né? A contabilidade, as instituições de ensino têm que capacitar os contadores a buscar e desenvolver soluções para organizar e interpretar os dados macros e micros econômicos a fim de resolver os problemas das pessoas. Então, isso é o que diz lá a resolução, né, CNE, lá no Conselho Nacional de Educação, né, número 1, agora de 27 de março de 24, né, diz o seguinte, então, que o contador tem que resolver os problemas das pessoas através da análise dos elementos macro e microeconômicos que formam o patrimônio. Então, no momento que ele tem que resolver os problemas dos agentes econômicos e sociais, esse profissional desenvolve uma profissão de julgamento, porque ele vai examinar o patrimônio, ele vai estudar causas e efeitos que o gestor praticou sobre os elementos patrimoniais e vai sugerir procedimentos a serem tomados. Se o procedimento feito, né, isso, pelo gestor não é condizente, cabe ao contador decidir, né, ou sugerir o que deve ser feito para modificar para que esse agente, né, continue prosperando cada vez mais a fim de gerar emprego e renda. Então, o contador, do ponto de vista acadêmico, ele é uma profissão, ele é um profissional que julga os atos do gestor para fazer as melhorias e tomar todas as suas decisões no sentido de manter o agente econômico cada vez mais próspero e produtivo. Então, por esse lado, o contador e a contabilidade, não é isso? Ela cria esse profissional que tem por função julgar, tem por função decidir, né? Através de novas ações para o agente prosperar, tá bom? Porém, por outro lado, a legislação também estabelece, né, que cabe ao contador, se vocês verificarem lá o nosso Código Civil brasileiro, lá no artigo 1182, diz o seguinte, que cabe ao contador validar, né, e dar legalidade às informações patrimoniais. Lá no artigo 1182 diz que a escrituração de todo o sistema que compõe os elementos que formam o patrimônio fica sob a responsabilidade do profissional contábil legalmente habilitado. Então, cabe ao contador também ratificar as informações patrimoniais. Lá no artigo 1048 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, no artigo 1048 do Regulamento do Imposto de Renda, diz o seguinte, que o balanço, as demonstrações de resultado do período de apuração, os extratos, as discriminações de contas ou lançamentos e demais documentos da contabilidade deverão ser assinados por contadores ou técnicos de contabilidade legalmente habilitados com a indicação do número de registro no CRC. Então, verifique que todos os elementos, né, que formam as demonstrações contábeis têm que ser de responsabilidade do contador ou do técnico de contabilidade. Ainda, diz lá no artigo 177 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76, no parágrafo 4, diz que as demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e pelos profissionais contábeis legalmente registrados. E também diz, né, que lá no artigo 1184 do Código Civil, parágrafo 2º, diz que o balanço patrimonial e o resultado econômico devem ser ambos assinados por técnicos em ciências contábeis legalmente habilitados pelo Conselho. Então, verifique, de um lado, nós temos um campo de atividade que é transformar os atos de gestão em informações contábeis, em informações patrimoniais, e esse profissional tem que assinar e legalizar, dar legalidade àquilo que foi gerado. Então, ele tem, por um lado, ele exerce uma profissão de execução, que é para dar legalidade a esse ato, e, por outro lado, ele também é uma profissão de julgamento. Ele gera informação e julga essa informação.
Então, nós temos dois campos, muito bem definido, e nós precisamos saber disso. No momento que nós discutimos o problema da hiperburocracia, que o contador se preocupa muito em cumprir as normas estabelecidas pelos órgãos governamentais, os órgãos tributários, o que acontece? Com a responsabilidade patrimonial é dele, ele tem que ter conhecimento disso e fazer cumprir para que o patrimônio e os seus elementos sejam reais, não é isso? Então ele tem essa função. Então aí cabem ao profissional saber qual é a função que ele vai exercer. Ele vai exercer uma função de execução, que é transformar o ato de gestão em informações contábeis ou informações patrimoniais, né, para informar como aquele patrimônio é constituído, ou ele vai exercer uma atividade de julgamento para verificar se aquilo que o gestor fez está certo ou está errado, e aí sugerir, né, as ações que devem ser feitas. Quando verifica que o contador é um profissional que tem dupla atividade muito bem definida. Então, ele tem, de um lado, ele executa e do outro lado, ele julga. Então, isso é muito importante e as pessoas têm que saber disso, a sociedade tem que saber disso e o profissional também tem que saber disso. O fato dele conhecer toda a legislação, no fato dele cumprir com todas as normas estabelecidas pelo governo, claro que é necessário que tenha um profissional que se responsabilize por isso, né? Seria muito importante, né, para os profissionais e até mesmo para a instituição de ensino, que o ensino da contabilidade fosse dividido em dois módulos. Um módulo seria ensinar o profissional a executar e elaborar as demonstrações contábeis, e um outro módulo que seria um módulo de fazer com que o profissional, o estudante, entenda como julgar aqueles elementos para a tomada de decisão. Se nós definíssemos corretamente ou dividirmos de forma certa como funcionariam esses dois elementos, as coisas seriam muito mais claras, muito mais objetivas e muito mais precisas e não geraria esta confusão como está gerando agora, em que as pessoas acham que no momento em que a profissão executa, não pode julgar. Não, ela executa e julga, não é isso? E essa definição valoriza o profissional, e o profissional tem que saber, né? Ou nós dividimos o ensino em dois módulos bem definidos, né, para que haja efetivamente essa caracterização e essa definição de áreas, né? Ou se não, então vamos ter talvez que criar uma outra profissão, como existia antigamente em 1931, que eram os guarda-livros, né? Que ele executava, elaborava as demonstrações contábeis, e depois o contador, que seria o profissional de julgamento, que receberia essas informações para analisar e tomar as suas decisões. Não é isso? Então, Anselmo, evidentemente que, por que existe a crítica? Porque as pessoas acham que ser contador, ele não é um executor, é somente um julgador dos atos gerados pelo gestor. Não, ele julga sim, mas ele também transforma aqueles atos que o gestor praticou em informações patrimoniais. E no momento em que ele transforma o ato de gestão em informações patrimoniais, ele passa a ser uma profissão que executa a norma para que essa informação seja corretamente informada. Entende? Eu acho que é por aí. No momento em que as pessoas dizem, olha, eu executo a atividade de julgador, ótimo, ele está exercendo uma atividade tipicamente acadêmica. Eu estou executando uma tarefa de fazer, eu estou executando uma função técnica de executar. Então, assim que a coisa funciona, e é por isso que a contabilidade é uma profissão muito valorizada e é necessário para todos os agentes econômicos e sociais, né, a feitura e a execução de todas essas normas. Infelizmente, é que muitos empresários é que não entendem que, se souber o que efetivamente ele fez e informar corretamente como está formado o seu patrimônio,
por aquilo que ele praticou, eles teriam muito mais facilidade em prosperar e modificar para cada vez mais, né, gerar emprego. É isso? Então, eu acho que é por aí, Anselmo. Está certo quem defende que o contador executa. Está certo também quem defende que o contador julga. Os dois fazem exatamente essas tarefas. Executar e julgar, e ambos são funções do contador. Olha, eu não conheço um contador como Salésio D'Agostin, que tanto defende a qualificação do ensino para os contadores, quanto como valoriza a profissão. Salésio, parabéns, porque esse é importante, que a contabilidade, hoje o contador, é um instrumento, é uma figura essencial, fundamental para a prosperidade da economia também. Porque quando tu cuida da empresa, tu cuida do grupo de empresas, tu cuida da sociedade, isto se reflete na economia. Parabéns. A macroeconomia nada mais é do acumulado das microeconomias. Exatamente. Ora, as empresas no seu somatório cria o macro. No momento em que tu conheces o micro e cada micro é desenvolvida de forma correta, a macro também vai estar correta. Os elementos da microeconomia é que formam a macroeconomia. São os fundamentos. Cara, muito obrigado pela tua participação aqui. E uma palavra, 2026, qual é a tua previsão? O que tu espera em 2026? Olha, 30 segundos. 2026, o que se espera é que o Brasil que os nossos governantes comecem a dar mais atenção a quem gera emprego e renda. É isso aí mesmo. Entende? Tem que reduzir a carga tributária, tem que incentivar as pessoas a criarem riqueza. O que não se pode tudo hoje no Brasil é feito no sentido de desestimular a criação de riqueza e poupança. Perfeito. Porque tudo que tu adquire, tu tem que pagar um imposto depois por ter o bem. Perfeito. Muito obrigado, Salésio, a você, telespectador. Muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma bela semana. Um novo encontro na semana que vem. Até lá.